Setembro é o mês da Bíblia e nós estamos levando ao ar uma série especial sobre o livro mais lido do mundo. No primeiro episódio, que já está disponível no YouTube, falamos sobre o que é a Bíblia e a história dela. Hoje nós vamos falar sobre os livros da Bíblia. Você sabe quais são eles? Vamos conferir. O livro mais lido do mundo também é a obra mais instigante que a humanidade já viu. Nossa Bíblia tem 73 livros que foram escritos ao longo de 16 séculos pelas mais diversas comunidades antigas. Escritores com profissões diferentes, regiões distintas e épocas distantes. Entretanto, com textos que possuem uma harmonia perfeita. A Bíblia tem duas grandes partes, Antigo e Novo Testamento. No Antigo são 46 livros, 39 das escrituras hebraicas e 7 traduzidos do grego. Eles estão divididos na seguinte ordem. Os 5 primeiros, chamados de Pentateuco, tratam da origem, das leis e da nação israelita. Na sequência, vêm os 16 livros históricos, de Josué a Macabeus. Em seguida, aparecem os livros sapienciais, desde Jó, passando pelos Salmos até chegar ao Eclesiástico. E fechando o Antigo Testamento, vêm as 18 obras proféticas, de Isaías a Malaquias. A gente vai pensar, poxa, quantos livros tem nessa Bíblia? Uma imensidade, né, de livros. E por que eles são colocados exatamente desse jeito? Então eles fazem uma caminhada, né? A gente diz, os primeiros livros chamamos de Pentateuco, ou então a Torá, para o povo da Bíblia hebraica, né? Então, aí tem os primeiros, a primeira caminhada do povo. Começa assim com a criação do mundo, a criação de tudo aquilo que existe. Lá pelo capítulo 12 vai para a criação desse povo eleito, como é que esse povo se organizou, se formou, como é que foi o chamado deles, né? Depois vai fazer a caminhada desse povo, conforme eles vão fazendo ali o seu processo. Aí vem os processos de dificuldade, vai narrar os pecados, vai narrar ali as contradições do ser humano. Então, quando a gente está estudando a Bíblia, a gente está estudando Deus que caminha com o povo e esse povo que caminha com Deus. Então, vai revelando, na verdade, essas duas realidades, né? A realidade dessa busca, né? De querer estar em comunhão com Deus, mas, ao mesmo tempo, da realidade do que é o ser humano. Os evangelhos abrem o Novo Testamento. Segundo estudiosos, os autores são as comunidades de Mateus, Marcos, Lucas e João. Os textos tratam da vinda do Messias, sobre os ensinamentos de Jesus e o que ele deixou para os seus apóstolos depois que subiu aos céus. São 27 livros escritos ao longo de 50 anos aproximadamente. Na sequência dos evangelhos tem os Atos dos Apóstolos, contando sobre os primeiros cristãos e o nascimento da igreja. Em seguida, vêm as cartas. São 21 epístolas. A carta aos Hebreus, de autor desconhecido, 13 cartas atribuídas a Paulo e as outras a Tiago, Pedro, João e Judas. Fechando esta parte da Bíblia, temos o Apocalipse, que trata sobre a segunda vinda de Cristo. O Apocalipse, que é de um gênero que nós chamamos de apocalíptico, que vem do mundo judaico para dizer sobre o fim dos tempos, como se dará o fim dos tempos, mas numa visão assim, o fim dos tempos é dito de maneira futura, mas já está acontecendo com as lutas que o povo de Deus tem que fazer para conquistar a liberdade, a fé, sua autonomia e os direitos que são inerentes à condição humana. Muitas são as traduções e as edições das Sagradas Escrituras. A Bíblia protestante tem 66 livros, 7 a menos que a Bíblia católica. Isso por causa dos textos chamados de deuterocanônicos. Eles foram escritos em grego e constam na lista dos livros sagrados da Bíblia católica. No século IV, houve muitos concílios. E nesses concílios, a igreja foi dizendo que estes textos seriam canônicos, listados numa lista com 27 livros. E assim, então, com o Concílio de Trento, houve um veredicto final em que nenhum livro mais sairia da Sagrada Escritura e nem outro livro entraria.
A palavra de Deus, escrita pelos homens, sob inspiração divina, nos ajuda a entender o caminho feito pelo povo escolhido e a saber o que Deus quer deste povo até o fim dos tempos.